Falar de reino é falar sobre uma nação, um povo que é governado por um rei. Ao longo da história existiram muitos reinos e impérios muito poderosos. Podemos aqui destacar o Egito, a Assíria, a Pérsia, a Grécia, Roma e, claro, o reino de Israel, o reino do povo de Deus, que acabou sendo dividido, resultando em Israel, reino do norte, e Judá, reino do sul. Mas apesar de muito poderosos e expressivos, esses reinos terrenos governados por homens não foram um reflexo do reino divino e eterno. Pelo contrário, eram superpotências que viviam na contramão da vontade de Deus. Inclusive Israel, o povo escolhido de Deus, que teve como rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, também se corrompeu. E todos esses reinos passaram. Mas um reino eterno e mais poderoso que todos haveria de chegar. Em Daniel capítulo de número 2, Daniel interpreta o sonho do rei. E esse sonho era sobre uma grande estátua, e aqui eu vou resumir. E de repente uma grande pedra vinda da montanha se choca contra os pés daquela grande estátua, triturando. E depois Daniel começa a dar a significação, a interpretação daquele sonho, daquela visão, dizendo que a estátua representava 4 grandes reinos: Babilônia, Média Pérsia, Grécia e Roma. Mas aquela pedra que, sem intervenção humana, se chocava contra os pés daquela estátua, se tratava de um reino eterno que haveria de chegar. Esse é o prenúncio da chegada do reino de Deus. E então chega o tempo desse reino chegar. E olha só as palavras do anjo na anunciação a Maria. Lucas capítulo 1, versículo 32. Ele, Jesus, será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi e reinará eternamente na casa de Jacó. Quando João Batista começa o seu ministério como precursor de Jesus Cristo, olha só qual era a pregação de João Batista. Mateus capítulo 3, versículo de número 2. Fazei penitência, porque está próximo o reino dos céus. E então, quando João Batista é preso, Jesus começa o seu ministério. E qual é a pregação de Cristo? Mateus 4,17. Fazei penitência, porque o reino dos céus está próximo. Quando ele envia os 12, Mateus capítulo 10, versículo de número 7, Jesus ordena para que os discípulos, os apóstolos preguem que o reino dos céus está próximo. Mas nós precisamos entender que Jesus como rei é diferente dos reis da terra. O reino de Deus é diferente dos reinos da terra. O reino de Deus é um reino diferente, é o reino espiritual e interior. No versículo de número 36 de João 18, Jesus disse assim: o meu reino não é deste mundo. Não é um reino que vem com a aparência do reino terreno. Não tem aspecto político. O reino de Deus se manifesta do interior para o exterior. Não é um reino meramente de aparências, como eu disse. Em Lucas 17:20 está escrito que os fariseus perguntaram um dia a Jesus: quando viria o reino de Deus? E então Jesus respondeu-lhes: o reino de Deus não virá de um modo ostensivo, pomposo, nem se dirá ele aqui ou ele ali, pois o reino de Deus já está no meio de vós. O reino de Deus não é baseado em autoritarismo, em egoísmo, no orgulho humano. Em Mateus capítulo 10, versículo de número 15, Jesus vai falar sobre receber o reino com humildade. Em verdade vos digo, todo que não receber o reino de Deus com a mentalidade de uma criança, nele não entrará. Humildade, simplicidade, pureza. Nós também podemos pegar no Evangelho de Marcos, também no capítulo de número 10, a partir do verso 35, Jesus, ele confrontando aqueles discípulos que primeiro queriam se assentar, um à sua direita e outro à sua esquerda na glória. Um pedido egoísta, um pedido orgulhoso. Depois, quando os outros discípulos começaram a se indignar, a se revoltar contra os 2 discípulos que haviam feito esse pedido, que eram Tiago e João, Jesus agora começa a repreendê-los, falando que o reino de Deus ele é baseado não no querer ser servido, mas na verdade no servir, no se doar, no se entregar, diferentemente do reino humano. Jesus nos ensinou a orar clamando o reino de Deus nos nossos corações. Mateus 6,10, a famosa oração do Pai Nosso: venha a nós o vosso reino.
Mas nós não só devemos clamar a vinda desse reino, a implantação dele no nosso coração, nós devemos de fato viver. Em primeiro lugar, viver o reino de Deus ou viver no reino de Deus significa obedecer ao único e verdadeiro Rei, que é Jesus Cristo. É termos submissão a Ele, colocar Ele em primeiro lugar. Mateus 6,33 vai dizer: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Nós devemos viver conforme os valores, princípios da palavra do reino de Deus. Para de fato fazermos parte do reino de Deus, nós precisamos nascer de novo pelo batismo, pela experiência com Jesus através do Espírito Santo. João capítulo de número 3, Jesus disse a Nicodemos: quem não nascer da água e do Espírito, quem não renascer da água e do Espírito, não poderá nem ver, nem entrar no reino de Deus. E se eu e você somos esses que vivem o reino de Deus já nessa terra, nós também seremos aqueles que irão viver na consumação desse reino, pois esse reino que nós vivemos aqui alcançará a sua plenitude na eternidade. Por isso que o apóstolo Paulo escreveu assim em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 12: se soubermos perseverar, com ele nós iremos reinar. Lá em Mateus capítulo de número 13, versículo 43, está escrito assim: então, no reino de seu Pai, os justos resplandecerão como o sol. Aquele que tem ouvidos, ouça. Em contrapartida, infelizmente, quem não aceita viver o reino de Deus já nessa terra, não poderá ser participante desse reino futuramente. Pois 1 Coríntios 6, do 9 ao 11, Gálatas capítulo 5, o apóstolo Paulo fala sobre aqueles que não herdarão, infelizmente, o reino de Deus. Olha só que promessa maravilhosa que Jesus faz. Apocalipse 3, 21, olha só: ao vencedor concederei assentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e assentei com meu Pai no seu trono. Mas além de viver o reino de Deus já nessa terra, nós somos chamados a anunciar, a proclamar o reino de Deus aos demais nessa terra. Lucas 9,60, Jesus disse assim: deixa que os mortos enterrem seus mortos, tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. É a nossa missão. Então que eu e você possamos compreender essa verdade, que possamos clamar o reino de Deus, viver o reino de Deus, proclamar o reino de Deus e aguardar o dia em que nós iremos viver na consumação desse reino. Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo.